Eu vou começar de novo com a Renata Agostini, antes dando muito boa tarde ao meu muso do catete, Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro, porque a Renata também falou com dirigentes do PT. E aí você vai entender, são pessoas diferentes, você vai entender como que a irritação engrossou real dentro do partido. Rê, o que foi que você ouviu? Teve uma expressão bastante forte, né? Teve. É interessante a gente falar, eles estão falando nos bastidores, né? Porque eles estão realmente não querendo mimetizar o que eles estão apontando, que é um problema do lado do PSB, da postura de Siqueira, né? De falar pelos jornais. Mas eles estão externando a mesma irritação. Escutei frases como: o PSB, Carlos Siqueira está viajando na maionese. Não faz nenhum sentido. Não é tanto o que eles estão pedindo. Numa negociação, você pode pedir o que quiser, mas é a forma como ele está fazendo. Ninguém está entendendo nada. A expressão que eu ouvi foi muito interessante. É uma completa deselegância o que ele está fazendo. Esse movimento que você relatou agora, capitaneado aí por Humberto Costa, de falar, não, então peraí, se a gente está fazendo um gesto desse tamanho, abrindo mão de um Estado importante para nós, no qual eu estou bem posicionado, e a resposta vem dessa agressividade, sem nenhuma polidez pelos jornais, então peraí, vamos rever sim os acordos regionais. É nesse clima que está ali dentro. Achei muito interessante, Dani, quando eu perguntei para esse integrante do PT sobre esse andar da federação, que, então, bastante irritado, ele falou, olha, tá parecendo que é o PT que está indo com o Pires na mão atrás do PSB. A história é diferente. Foi a bancada do PSB que pediu para que essas conversas fossem iniciadas. A bancada do PT, no início, foi contra, mas a direção do PT falou, não, vamos conversar sim. Agora está parecendo que não, que é o PT que está indo lá pedir para o PSB, de alguma maneira, entrar nessa história. E no entendimento do PT, a maior parte dos pedidos que o PSB colocou na mesa foram atendidos. Então, eles estão ali criando um caso para o que o PT entende que é muito pouca coisa. Grandes gestos foram feitos. Eu achei até engraçado, vou contar isso aqui, que uma hora já esse integrante do PT me falou, eles estão querendo mais o quê? Daqui a pouco eles estão pedindo para filiar o Lula e ficar com cabeça de chapa. Então, eu conto isso para vocês entenderem que ali tem uma impaciência já com essa costura que está sendo feita publicamente do lado do PSB. E, assim, muito claro para o PT. São Paulo, como Lula já colocou para os seus aliados e para outros integrantes do PT, não está em questão. A campanha aposta, a pré-candidatura aposta é a de Fernando Haddad. Seja porque é um desejo do partido, que nesse colégio eleitoral tão importante haja essa peça, seja porque as pesquisas internas do PT mostram que ele está bem posicionado. Dani. Renata, essa memória que você traz é importantíssima, porque eu vou aqui jogar para o Yuri. O Yuri falou com Siqueira. Eu vou depois trazer a posição da bancada do PSB, que está olhando esse jogo meio... Meu Deus! Porque é exatamente isso. No início, se você buscar aqui nos nossos arquivos, você vai achar que lá atrás o PSB pede porque a bancada do PSB queria, a cúpula do PSB não queria fazer federação, mas a bancada de deputados entende que é muito importante para garantir a reeleição dos quadros que estão lá hoje fazer a federação. Aí, então, começa-se a discutir federação, mas a direção do PT não queria fazer. Aí o Lula entra em campo e fala, gente, se é importante para eles, vamos discutir com racionalidade, tem que ser bom para todo mundo. Eu trouxe esse bastidor aqui e agora ficou parecendo que é o PT que está correndo atrás loucamente para fazer a federação. E não, essa conversa nasce no PSB. Yuri Pita, o que diz o presidente do partido ou aliados do presidente do partido com os quais você falou hoje? Eu falei diretamente com o presidente Carlos Siqueira e ele estava ali, olha, estão para pontuar alguns pontos. Essa crítica de que o debate está sendo feito pelos jornais. Ele defendeu a estratégia dele de dar entrevistas e falar do assunto publicamente porque acha que é um assunto público, que tem sido procurado, inclusive, por apoiadores, simpatizantes do PSB, além dos parlamentares, além dos integrantes do centro nervoso do PSB, em relação a essa discussão e a posição dele, o que ele argumenta, é que está defendendo a autonomia do PSB. Por que isso? Você mencionou, Dani, a questão do poder que cada partido vai ter dentro da direção da federação partidária. Se eu não me engano, o Leandro Rezende
trouxe também o quanto essa discussão era importante no âmbito das federações, e o que o PSB argumenta é que há um excesso de poder no jeito que está sendo desenhada a direção dessa federação, conforme o estatuto que está sendo discutido pelos partidos, e que essa provável eleição de mais deputados do PT nas eleições de 2022, o PT tende a aumentar a bancada. Alguns integrantes falam em chegar a 80 deputados, por exemplo, ante os 50 e poucos que elegeu em 2018. Isso daria ainda mais poder nessa direção, porque ela está sendo desenhada conforme a proporção de deputados eleitos. E esse é o receio do Carlos Siqueira, de fazer com que o PSB perda toda a sua autonomia. Ele falou, olha, abrir mão da minha autonomia para eleger mais 3 ou 4 deputados faz sentido para o nosso partido? Ele diz que não. Ele recuperou, inclusive, uma memória de 20 anos atrás. Em 2002, o PSB resolveu lançar candidato em todos os estados, conseguiu mais ou menos 5% dos votos válidos e se estruturou enquanto partido, um partido de porte médio maior do que era antes. E é essa a aposta que ele está fazendo nesse momento. Havia toda uma expectativa de, resolvida a situação de Pernambuco, começar a resolver esses outros embrólios estaduais, a começar pelo Espírito Santo, chegar em São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os dois enclaves mais complexos dessa conversa, mas, de fato, o clima ali está bem pesado de ambos os lados e da parte do PSB também há um pouco, à exceção dos deputados que sim, acham que a federação é o melhor caminho para se reelegerem, mas muita gente dentro do PSB também começando a achar que, olha, a federação não compromete o apoio à candidatura de Lula e segue a vida. Quem precisa de federação são os partidos pequenos, PCdoB e PV. Olha, é interessante porque agora eu vou, para vocês entenderem que a gente cobriu todos os fios desse imbróglio, eu fui falar com a bancada do PSB, que como a Renata trouxe aqui a memória, foi quem primeiro falou, ei, vamos discutir isso porque pode ser bom para nós. E aí tem duas análises. Primeiro, né, o entendimento de que Siqueira também está tentando se posicionar de olho na eleição interna, o PSB tem eleição interna para escolher o próximo presidente da sigla em abril, se não me engano, e João Campos, que é prefeito de Recife, está num movimento bastante grande, ele tem levado quadros como a Tabata Amaral, né, deputada Tabata, que foi para lá, que é muito crítica ao PT, ele próprio trava uma batalha com o PT em Recife, então tem essa questão do posicionamento interno, por assim dizer. Mas os deputados, como eu disse, eles estão meio atônitos, assim, porque eles entendem a posição de Siqueira, que é Carlos Siqueira diz para os deputados que o temor dele é exatamente esse que o Yuri estava explicando. Ou seja, é fazer com que o PSB em 2026, quando a federação acabar, seja um partido menor, mais fraco do que ele é hoje, com menos prefeitos eleitos, por exemplo, tornando-se o que está sendo chamado lá dentro de uma corrente ou um apêndice do PT. Essa é a justificativa de Siqueira. Foi suficiente para frear o ímpeto da bancada em fazer a federação? Não. Todos os deputados, a maioria dos deputados, por assim dizer, e mais, a maioria dos governadores do PSB quer a federação. Mas, até o momento, não há unanimidade e Siqueira vai esticando a corda. O problema é melindrar demais quem está do outro lado. A exemplo, por exemplo, é ótima, né? Do que está acontecendo no Rio de Janeiro. E é o Leandro Rezende quem vai trazer para a gente esse cheiro de realidade, pulso de como quem está indo para o embate eleitoral está vendo essa confusão toda. Leandro? Dani, boa tarde para você, Yuri, Renata, todo mundo com a gente aqui no 360. Conversei com várias pessoas hoje também para montar esse quadro, né, de PT e PSB e conversei também com o PCdoB, porque como o Yuri trouxe, existe um sentimento entre as lideranças de PT e PSB de que a federação hoje ela só é vantajosa para partidos menores, porque há um receio de que esses partidos não consigam atingir a cláusula de barreira que demanda ali um percentual de 2%
50% dos votos válidos e um mínimo de deputados federais para que essas legendas continuem tendo acesso ao fundo partidário e de que agora a federação entre PT e PSB está com muitos problemas para se tornar realidade. Quem verbalizou isso para mim de uma maneira bastante contundente foi o vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, ele é uma liderança nacional, vice-presidente nacional do PT, e eu perguntei para ele, e aí, né, diante de toda essa briga, vai ter federação ou não vai ter federação? E aí ele me deu uma expressão que resume um pouco do que você, Dani, e a Renata trouxeram do sentimento que o PT está acompanhando essa situação. Ele me disse, olha, a federação subiu no telhado, mas não só subiu no telhado, subiu no telhado em dia de chuva, um sinal de que está muito difícil, na avaliação dele, que saia esse acordo. Ele falou, o Quaquá, que é uma federação interessante, seria legal fazer a federação para tentar salvar, palavras dele, o PCdoB, um partido que historicamente esteve aliado ao PT. E aí eu fui conversar com a presidenta nacional do PCdoB, a Luciana Santos, e ela me disse o seguinte, olha, a gente tem uma reunião marcada para o dia 10, tanto PT, PSB, PCdoB e PV vão conversar, o PCdoB internamente entende que ainda tem espaço para fazer essa federação, a gente quer isso, mas não é só por conta da questão da cláusula de barreira. Esse é um debate que o PCdoB já fez em décadas passadas, de tentar reunir os partidos que têm um mínimo de aliança programática e que agora é importante por causa da cláusula de barreira, mas não pode ser só por causa disso. Então, ela, Luciana Santos, a parte ali minoritária dessa federação, junto com o PV, está colocando esperanças nessa reunião presencial que está marcada para quinta-feira na sede do PSB como uma possibilidade de que todo mundo junto consiga encontrar um discurso. Mas, do lado do PT, como a gente trouxe aqui, existe um ceticismo de que essa federação, de fato, vai sair do papel. Um dos problemas, né, como o Yuri mencionou, é a divisão dessa estrutura de direção da federação partidária, porque pelo critério que está em tese sendo adotado, de divisão proporcional pelas eleições de 2018, o PT teria 27 assentos num espaço de 50 diretores, né, da federação, o PSB teria 15, um número bem menor, e o PCdoB e o PV ficariam com 4. Então, essa divisão também é um problema que os partidos precisam resolver nessa reunião no dia 10, caso ainda interesse seguir com o debate da federação.